P completo que nós vamos explicar é a Torre de Hanoi. Ela consiste numa base de madeira que contém 3 pinos. Em um desses pinos são dispostos discos com diâmetros diferentes, como pode ser visto na imagem. E esses discos ficam empilhados de forma que os maiores fiquem embaixo dos menores. O objetivo do quebra-cabeça é transferir todos os discos de um pino para outro, de forma que nunca aconteça de um disco maior ficar em cima de um menor. O responsável por adaptar a versão oriental do jogo para o ocidente foi Edward Lucas, que foi inspirado por uma lenda hindu que falava de um templo em uma cidade santa da Índia, chamada Benares, onde existia uma torre sagrada do Brahmanismo, cuja função era de melhorar a disciplina mental dos monges jovens. Existem várias lendas a respeito da origem do jogo. A mais conhecida delas diz respeito a um templo hindu situado no centro do universo. Essa lenda dizia que, no início dos tempos, foi dado aos monges uma pilha de 64 discos de ouro dispostos em uma haste. Os monges receberam o desafio de transferir todos os discos de uma haste para outra usando a terceira como auxiliar, porém só poderiam movimentar um disco por vez e não poderiam colocar um disco maior sobre o menor. Segundo a lenda, quando todos os discos fossem transferidos de uma haste para outra, o templo iria desmoronar e o mundo desapareceria. Então seria criado um novo mundo. O nome do jogo foi inspirado na torre símbolo da cidade de Hanoi, no Vietnã. Agora que já apresentamos o problema e suas origens, vamos falar um pouco sobre as formas de solução. Para solucionarmos o problema envolvido na torre de Hanoi, executa-se no mínimo 2 elevado a n menos 1 movimentos para transferir da origem ao destino, sendo n o número de discos. Logo, para solucionar um Hanoi de 4 discos são necessários 15 movimentos. Para 7 discos, 127 movimentos. 15 discos, 32.767 movimentos. E para os 64 discos, como diz a lenda, são necessários 18 quinquilhões, 446 quadrilhões, 744 trilhões, 73 bilhões, 709 milhões, 551.615 movimentos. A solução do problema é de natureza recursiva e pode ser resolvido percorrendo os seguintes passos. A única operação possível de se executar é mover o disco de um pino para o outro, como visto na figura A, ou seja, no início do jogo, quando só existe essa operação. Item B. Deve-se transferir o disco do pino de origem para um pino auxiliar. Item C. Transfira o disco que estava abaixo do disco movido no item B para o pino de destino. Item D. Transfira a torre formada no pino auxiliar para a torre destino. A torre de Hanoi pode ser trabalhada em níveis de desenvolvimento com crianças. Na pré-escola, com regras simples de separação de cores e tamanhos. A torre de Hanoi ajuda em questões de coordenação motora, identificação de formas, ordem crescente e decrescente, entre outras formas de aprendizado. De uma maneira mais ampla, o jogo pode ser usado para o estabelecimento de estratégias de transferência de peças, como a contagem dos movimentos e raciocínio. Iniciando com um número menor de peças, ou seja, desenvolvendo problemas mais simples, teremos oportunidade de experimentar uma das mais importantes formas de raciocínio matemático. A seguir, um exemplo simples de solução da torre de Hanoi com 4 discos. Os problemas NP são a classe dos problemas de busca que podem ser resolvidos em qualquer tempo, seja ele polinomial ou exponencial. Polinomial, como por exemplo uma programação linear, ou exponencial, como por exemplo o problema do caixeiro viajante ou da torre de Hanoi. Os problemas P são aqueles problemas de buscas que podem ser resolvidos em tempo polinomial, pois já encontraram um algoritmo eficiente para isso. A classe NP engloba todos os problemas de P,
Portanto, P pode ser considerada uma subclasse de NP, por ser mais restrita. P pode ser igual a NP? Muitos acreditam que não, pois é difícil acreditar que uma busca de tempo exponencial sempre possa ser evitada. O que existe é alguns simples truques, como num passo de mágica, pode desfazer a dificuldade de todos os problemas. Os matemáticos também não acreditam que P possa ser igual a NP, pois encontrar uma prova para uma proposição matemática é um problema de busca, portanto está em NP. Se P fosse igual a NP, teríamos uma forma fácil de provar qualquer teorema, por mais difícil que seja. Portanto, não precisaríamos mais de matemáticos. Em teoria, P pode ser igual a NP, mas, como para isso seriam necessários alguns fatores considerados impossíveis, como algoritmos miraculosos capazes de resolver qualquer problema em um tempo polinomial, sendo assim, calcular a melhor rota de um caixeiro viajante que passa por 25 cidades, ao invés de demorar 470 milhões de anos para ser processado, seriam necessários apenas 0,23 segundos. Portanto, uma forma de trazer todos os problemas NP em P pode ser considerado um dos problemas do século.